Glória a Deus. O tema da mensagem desta noite é: o túmulo vazio de Jesus está cheio de esperança. Este é o tema da mensagem desta noite. O túmulo vazio de Jesus está cheio de esperança. E nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, que diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O túmulo de Jesus está vazio, mas está cheio de esperança. Amados irmãos, os dias que vivemos são terríveis. Estamos vivendo num tempo afligidos por uma pandemia que assola todo o globo terrestre. E o mundo tem precisado, tem necessitado de uma boa notícia. Talvez a notícia de um cientista que tenha descoberto uma vacina que traga imunidade a todo o homem. Ou então um laboratório que tenha descoberto um remédio que salve as pessoas que estão no leito de morte. O mundo está à procura de uma notícia frente à grande ameaça de morte que todos estão vivendo. Mas eu queria lhe dizer que a boa notícia quanto à morte, ela já foi dada há 2000 anos atrás. Num domingo como esse, um domingo de Páscoa, a Bíblia diz que as mulheres foram ao túmulo logo pela manhã com a intenção de cuidar do corpo de Jesus, e elas encontraram um anjo, e o anjo disse a elas: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. A boa notícia quanto à morte foi dada há 2000 anos atrás. E essa notícia da ressurreição de Cristo Jesus, da vitória dele sobre a morte, é o alicerce da fé cristã. Aleluia. É o alicerce da nossa fé. Essa notícia dada pelos anjos traz consigo revelações, convicções que são fundamentais para a fé cristã. A ressurreição de Jesus é fundamental para a fé cristã. Jesus ressuscitou, foi isso que os anjos disseram às mulheres. E no capítulo 28, versículo 2 de Mateus, a Bíblia diz que houve um terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. O relato diz que um anjo do Senhor veio do céu, e ele rolou a pedra que estava na porta do túmulo. Ele era um anjo poderoso. Houve um terremoto quando esse anjo desceu à terra.
Mas entenda algo importante. Ele não tirou a pedra do túmulo para que Jesus saísse de lá. Não. Jesus não precisava que um anjo tirasse a pedra do túmulo para que ele saísse do túmulo. Porque nesse instante Jesus já recebeu um corpo glorificado. Você vê um relato dessa verdade no livro de João, capítulo 20, versículo 19, quando a Bíblia diz que os discípulos estavam todos dentro de uma casa, com as suas portas cerradas, com medo dos judeus, e então Jesus chegou e pôs-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Jesus Cristo não precisou de uma porta para se apresentar no meio dos discípulos ou entrar naquela casa fechada. Por quê? Porque Jesus tinha um corpo glorificado. Então, porque o anjo moveu a pedra do túmulo, André? Não foi para Jesus sair, não. Ele moveu a pedra do túmulo para que os seguidores de Jesus entrassem e pudessem constatar que o túmulo estava vazio e que ele não estava mais lá. Aleluia, glória a Deus. Foi para isso que o anjo moveu a pedra, porque Jesus não precisava que tirassem a pedra para que ele saísse. Eu estou falando aqui sobre a vontade de Deus, que todos soubessem que Jesus havia ressuscitado. E por que, André? Porque essa é uma notícia que se estabelece como um alicerce para nós que somos cristãos. A Bíblia diz que por 40 dias Jesus Cristo foi visto por muitas pessoas depois da sua ressurreição. Ele foi visto por Pedro, por todos os discípulos. A Bíblia diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Ele foi visto por Tiago e por fim ele foi visto no caminho de Damasco pelo apóstolo Paulo. Jesus se apresentou a muitos para que todos tivessem certeza de que ele ressuscitou. E todas essas informações servem de álibi, servem de argumento para os nossos corações, para que nós tenhamos certeza: Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. O nosso Salvador vive, e isto faz toda a diferença. E isso faz toda a diferença. Sabe, eu estava a meditar essa semana sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E uma cena que nos chama a atenção é quando Cristo Jesus estava preso, pregado numa cruz. Os cravos o seguravam lá? Não. Eram os nossos pecados que seguravam Jesus naquela cruz. Ele estava na cruz. E a Bíblia diz que então todos zombavam dele. Haviam escárnios. Mas então eu olhando para as palavras dessas pessoas, nós vamos ler aqui em Lucas 23, 35. É claro que havia zombaria, escárnio, mas naquela zombaria havia verdade naquilo. Do que você está falando, André? Deixa eu te explicar. Vamos ler o texto aqui. Lucas 23, 35. E o povo ficou observando. Observando o que? Jesus na cruz. E as autoridades, preste atenção, ridicularizavam. Salvou a outros. Diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, agora temos aqui outra classe zombando dele, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, outra classe, que ali estavam pendurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Jesus Cristo sofreu insultos, foi zombado, foi ridicularizado, mas na ignorância dos que o afrontavam,
há uma verdade na declaração dessas pessoas. Preste atenção, é aí que o Senhor, o Espírito Santo me levou. Um Salvador que tem a pretensão de salvar o mundo, precisa ter o poder para salvar a si mesmo primeiro. Entenda isso. Aqui está a verdade na declaração dessas pessoas ignorantes e que zombavam a Cristo Jesus. Eles disseram assim: se você é o rei dos judeus, salva-te a si mesmo. O ladrão disse: se você é o Cristo, salve-se a si mesmo e depois a nós. Eles estavam dizendo: se você é o Salvador, você precisa salvar a si mesmo. Aleluia. E aqui é o conceito do que o Senhor trouxe à minha mente. Um Salvador que tem a pretensão de salvar o mundo, precisa ter poder para salvar a si mesmo primeiro. É uma grande verdade isso. É uma grande verdade isso. É isso que faz do nosso Salvador um Salvador verdadeiro. Porque Ele não só promete a salvar toda a humanidade, salvará aqueles que creem nele e o receberem como Cristo, mas Ele também salvou a si mesmo. Preste atenção aonde eu quero chegar. Os líderes, os grandes líderes das religiões que você encontra no mundo, estão mortos, mas o Salvador dos cristãos está vivo. Oh, aleluia, glória a Deus. Os líderes das grandes religiões do mundo estão mortos, mas o Salvador dos cristãos está vivo. Se você visitar o túmulo de Allan Kardec na França, lá está escrito: aqui jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Se você for à Índia e visitar o túmulo de Buda, você vai encontrar provavelmente escrito na porta do túmulo: aqui repousam os ossos mortais de Buda. Se você for a Meca e for ao túmulo de Maomé, lá estará escrito: aqui jaz os ossos mortais de Maomé. Mas se você for a Jerusalém, no túmulo aonde enterraram o corpo do nosso Cristo Jesus, lá está escrito: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Foi o que os anjos disseram às mulheres em Lucas 24:5. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Oh, aleluia! Você não pode encontrar Jesus Cristo numa religião morta. Você não pode procurar Jesus Cristo entre os mortos. Ele vive, Ele é o Salvador. E a ressurreição dele é a comprovação de que Jesus é o Filho de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Veja só o que as autoridades disseram. Eles não sabiam, mas de alguma maneira eles estavam falando uma verdade. Eles então ridicularizaram Jesus Cristo e disse: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus. Se você é o Cristo de Deus, você vai salvar-se a si mesmo. E foi isso que ele fez. Então ele está comprovando: ele é o Cristo de Deus. Glória a Deus. A ressurreição revela também o poder de Jesus sobre a vida e sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. É revelador o texto de João 10,17. Disse Jesus Cristo: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo, a dou. Tenho poder, aqui a chave, tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la.
Oh, glória a Deus. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e para tomar a minha vida de volta. O Salvador, o Cristo Jesus, a quem você serve, tem poder sobre a morte e sobre a vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, amado, agora algo muito importante, e é uma mensagem que deve sossegar o nosso coração em meio a tantas ameaças que estamos sofrendo nesses dias. A ressurreição de Cristo é a evidência que a morte foi vencida. Glória a Deus. A morte sempre foi o inimigo do homem. Desde a queda de Adão, a morte se estabelece como inimigo do homem. Todos morreram, com exceção de Enoque e Elias. Todos morreram. A morte era um inimigo. E agora Paulo, no texto que lemos, em 1 Coríntios 15, 55, ele faz a seguinte pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aonde está, hein? Em morte que reinou durante 4.000 anos, onde está o teu aguilhão? O aguilhão é aqui, talvez Paulo pensasse numa arma, ou então num escorpião que tem uma cauda venenosa e um ferrão na ponta, aonde ele pica, ele mata. Assim era a morte, mas Cristo Jesus em sua morte arrancou o aguilhão da morte. Como aqui eu estou usando como exemplo um escorpião, tirou o ferrão do escorpião. Ele estenda isso, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. A morte não foi ainda aniquilada, ela foi vencida. Mas agora Jesus Cristo, através da sua morte e da sua vitória, ele arranca o ferrão da morte. Ela já não pode mais agir como agia. Ela não tem mais o seu poder fatal, definitivo, porque Jesus Cristo tirou dela. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 56, Paulo disse: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a força da morte, a ferramenta, ou o direito da morte é o pecado. Porque o próprio Paulo disse em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, através do pecado de Adão, a morte então se fortaleceu contra o homem. E agora ela se torna ainda, conforme disse Paulo, que a força do pecado é a lei, e o pecado se fortalece cada dia mais por causa da lei. Entenda isso, eu pretendo ir devagar para que você compreenda. Paulo em Romanos 7:7, ele disse o seguinte: se eu não soubesse, eu não saberia que é pecado, vou repetir. Eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. O que Paulo está dizendo? A partir do momento que a lei foi estabelecida, então nós conhecemos o nosso pecado. E o pecado a cada dia ficou mais claro, ele ficou mais forte em nós. Mas também por causa do pecado, a morte se estabeleceu sobre a nossa vida. Mas agora nós temos alguém, conforme disse o João, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E na morte de Jesus Cristo, ele tira o pecado do mundo. Ele arranca o aguilhão da morte. E agora a morte já não pode mais estabelecer um final decisivo em nossa vida, ou definitivo em nossa vida. Paulo está dizendo: ô morte, cadê o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte foi tirado por Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. Eu queria tomar mais um tempo nessa questão da morte. A morte realmente era um adversário que ninguém podia vencer. Eu consigo ver uma representatividade disso lá no Antigo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo e do gigante Golias. O gigante Golias era um problema que ninguém podia vencê-lo. Todos tinham medo dele. Ele era muito grande.
Ele era um homem poderoso e todos fugiam dele. Mas Davi, que tipifica a pessoa de Cristo Jesus, se levanta contra o gigante. Aqui uma representatividade da cruz de Cristo, quando Jesus Cristo se levanta contra um mal que a humanidade não pode resolver. Ninguém podia resolver o problema chamado Golias. Todos tinham medo dele, mas de repente se levanta alguém que é segundo o coração de Deus e diz: eu enfrentarei esse gigante. Aleluia. Nós estamos falando de uma representatividade de Cristo Jesus, que olhou para mim, olhou para você e disse: vocês não podem vencer a morte, vocês não podem vencer o inferno, eles são grandes demais para você, mas tem alguém que foi treinado, que foi capacitado, que é segundo o coração de Deus, e vai vencer esse gigante que se levanta contra a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Esse é Jesus Cristo, representado na pessoa de Davi no Antigo Testamento. O gigante ameaçou Davi. Ele disse a Davi: olha, você vem a mim e eu darei hoje a tua carne e as aves do céu e as bestas do campo. O gigante disse: eu vou te matar, eu vou acabar com você. Mas o gigante não sabia com quem ele estava mexendo. Oh, glória a Deus. O diabo e a morte não sabiam com quem eles estavam mexendo. Eles estão mexendo com Jesus Cristo, a raiz de Davi, mas o Filho de Deus. Oh, aleluia. E então profeticamente Davi declara no Antigo Testamento 1 Samuel 17:46, disse Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Aleluia. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. No versículo 47, olha aqui que palavra profética: saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Aleluia. Não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Há uma palavra profética aqui. O Davi está dizendo: eu vou acabar com a tua cabeça, eu vou cortar a tua cabeça. Mas não foi isso que o Senhor disse lá no Éden a respeito de Jesus Cristo? Da semente da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. Esse é Jesus Cristo. Assim como Davi corta a cabeça do gigante, Jesus Cristo agora corta a cabeça do diabo, tira o domínio da morte, vence a grande ameaça que ameaçava toda a humanidade. Aleluia. E há uma revelação profunda nisso, porque no versículo 24, quando Davi então se dispõe a lutar contra o gigante, ele pergunta às pessoas: mas o que vai receber mesmo quem vencer o gigante? E o texto diz assim: olha, o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas. Aleluia. E lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Três coisas aqui que a palavra diz: que o homem que vencesse o gigante, e aqui tipifica Satanás, a morte, o império das trevas. O que esse homem receberia? Primeiro, esse homem enriquecerá de grandes riquezas. Foi o que aconteceu com Jesus. Pois o texto bíblico diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, e diante do nome dele todo joelho se dobra e confessa que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele disse aos seus discípulos: agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas não só isso, o homem que vencesse o gigante, o texto bíblico diz que ele então receberia a filha do rei. Aqui uma representatividade, a noiva de Cristo, a igreja. Quando Jesus vence, então, ele estabelece a sua noiva, a igreja, e a igreja agora é de Jesus. Aleluia. Ele é o noivo e ele ganha a noiva nessa vitória. E diz mais: e a casa do seu pai ficará livre. Aqui a representatividade dos judeus. Embora os judeus ainda não tenham reconhecido Jesus como Messias, Jesus venceu para os judeus também. A vitória foi para toda a humanidade. Oh, glória a Deus. E uma coisa importante aqui, para que nós voltemos para a ressurreição aqui no Novo Testamento: Davi lutou com o gigante,
mas a vitória foi de todo Israel. Um homem venceu e toda a nação se beneficiou. Foi o que diz as Escrituras. Por um só homem entrou a morte, mas por um só homem entrou a vida eterna. É isso, Davi venceu, toda a nação venceu, Jesus Cristo venceu, todos nós vencemos. É por isso que hoje, domingo da ressurreição, nós estamos felizes. É por isso que nós estamos comemorando, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. A vitória de Jesus é a sua vitória. Aleluia, glória a Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. A vitória de Jesus é a sua vitória. Então você pode dar um glória a Deus onde está. Você pode exaltar o nome do Senhor, porque Ele venceu. Glória a Deus. E o texto que nós lemos na abertura dessa mensagem, Paulo está expondo a derrota da morte e do inferno. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro das palavras de Davi lá no Antigo Testamento. Ele disse: quem és tu, incircunciso, para enfrentar o exército do Deus vivo? Agora, da mesma maneira, Paulo parece que está zombando da morte, está zombando do inferno. Ele diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a arma que você se vangloriava, ó morte? Onde está, ó inferno, a tua vitória, hein? Aonde está você que foi Satanás lá no deserto fazer proposta para Jesus Cristo, pedindo que ele se dobrasse e te adorasse, Satanás, dizendo que todos os reinos pertenciam a você? Aonde está agora a sua vitória, ó inferno? Aonde está a tua vitória, ó morte? Porque Jesus venceu e ressuscitou, e você não pode segurar ele. Aleluia. Paulo está falando com a morte, Paulo está falando com o inferno. Aleluia. Eu acho que essas palavras ferem o ouvido de Satanás, e nós vamos continuar declarando: o nosso campeão venceu, o nosso campeão venceu. Foi isso que aconteceu lá no Antigo Testamento. As mulheres fizeram uma música para celebrar a vitória de Davi. Ele disse, que elas cantavam: ele venceu 10 milhares, 10 mil pessoas, 10 mil batalhas. Ele é vencedor. Jesus é vencedor. Oh, glória a Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo então está falando sobre isso novamente. Ele diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oh, glória a Deus. Paulo está dizendo: Jesus expôs eles publicamente. Jesus mostrou para todas as pessoas que a morte não é tudo o que ela representa ser. Jesus está mostrando para todas as pessoas que ele é maior do que o império das trevas. Ele expôs eles publicamente. E profeticamente no Salmo 70, Davi parece que está pedindo exatamente isso, porque ele diz assim: olha, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Davi profeticamente está falando sobre isso. A morte quer me sucumbir, está falando a respeito de Jesus. O império das trevas quer acabar comigo, mas Davi profeticamente diz: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Glória a Deus, glória a Deus, oh aleluia. A morte não pôde segurar Jesus no túmulo. Esta é a grande verdade. A morte não pôde segurar Jesus no túmulo. Em Atos 2:24, assim diz a palavra de Deus: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Olha só isso, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu amo isso. Porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não pôde segurar Jesus no túmulo. Por quê, André? Primeiro, porque o poder de Deus sobrepõe o poder da morte.
Davi no Salmo 23 fala profeticamente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi está falando profeticamente deste momento em que Jesus passa pelo vale da sombra da morte, mas Deus passa com ele, aleluia. Por que, André, a morte não pôde segurar Jesus Cristo? Segundo, porque a morte não poderia vencer aquele que é a própria vida. Aleluia. Jesus é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A morte nunca poderia vencer aquele que é a própria vida. E terceiro, a morte não pôde segurá-lo no túmulo, porque a morte não tinha o argumento do pecado contra Jesus Cristo. Do que você está falando, André? Deixa eu te explicar. Há pouco eu falei que a força da morte é o pecado. Por causa do pecado de Adão, a morte se instalou. Mas agora preste atenção. A morte não está tratando com Adão, um homem pecador, ou com Davi, um homem que assassinou, foi um assassino e um adúltero. Ela não está tratando com Moisés, que feriu a rocha, que se irou. Ela não está tratando com outros grandes homens de Deus, mas que falharam e pecaram. Não, ela está tratando agora com Jesus Cristo, um homem sem pecado. A morte não tem argumentos contra Jesus Cristo, aleluia. Está escrito em Romanos: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora em Hebreus capítulo 4, versículos 15, na parte 2 diz assim: como Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aleluia. Ela não tem argumento contra Jesus, ela não pode prevalecer contra Jesus. Jesus não tem pecados, aleluia. Mas aí então na sua cabeça está a seguinte pergunta agora: se Jesus venceu a morte, por que é que nós ainda temos que enfrentá-la? Ou seja, por que é que ainda nós morremos se Jesus venceu a morte? Em 1 Coríntios 15, 26 está escrito: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Entenda isso, a morte foi vencida, mas a morte ainda não foi aniquilada. A morte, ela existe, mas conforme eu disse, Deus destruiu o aguilhão da morte, deixando ela impotente para causar danos definitivos. Não, ela não tem mais esse poder. Ela foi vencida por Cristo Jesus, mas ela não foi ainda aniquilada. E é o que Paulo diz no versículo 54, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto, meu corpo, seu corpo, que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, aleluia. Então a morte será aniquilada. Isso é maravilhoso. Isaías disse isso no capítulo 25, versículo 18: aniquilada a morte aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os seus rostos. É mais ou menos isso. Lá na consumação dos séculos, naquele grande dia, sabe o que vai acontecer? Então a morte será aniquilada para sempre. O que significa isso? Nós então teremos vida eterna, não existirá mais morte. E então está dizendo Isaías profeticamente: e o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Nós estamos sofrendo por um tempo, mas vai chegar o momento em que a morte será aniquilada, o Senhor enxugará as nossas lágrimas, e nós viveremos eternamente com Cristo Jesus.
Essa é a grande verdade do Evangelho. Mas entenda algo aqui importante: a morte será aniquilada não só para os salvos, a morte também será aniquilada para os que se perdem, porque eles procurarão a morte e não encontrarão. Eles sofrerão eternamente no inferno. Quem vai para o inferno, André? Aqueles que não têm Cristo Jesus como seu Salvador, aqueles que não creem em Jesus, esses vão para o inferno. Mas eles também passarão por essa experiência. Eles não morrerão mais. Nós não morreremos mais, nós que cremos em Cristo Jesus, não pelas nossas obras, mas pela graça, mediante a nossa fé, nós teremos vida eterna em Cristo Jesus e moraremos no lar da glória e nunca mais morreremos. Mas aqueles que vão ao inferno também nunca mais morrerão e sofrerão eternamente. Isso é maravilhoso do ponto de vista do salvo, mas isso é trágico do ponto de vista daqueles que se perdem. Jesus, conforme eu relatei nesta mensagem, verdadeiramente ressuscitou. E ele ressuscitou conforme ele prometeu. Era uma promessa difícil de aceitar. Como assim? Todos morreram, agora ele está dizendo que ele vai morrer e vai ressuscitar. Pois foi isso que aconteceu. Ele cumpriu a sua promessa quando ressuscitou. E o que isso implica para nós? Nós temos um Salvador que é verdadeiro e fiel. E tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. E você pode ter essa certeza. Jesus cumpriu a promessa de ressuscitar. Ele cumprirá e tem cumprido todas as promessas que ele tem feito ao seu povo. Você pode acreditar nisso. Olhe para a Bíblia e veja. Ele prometeu: eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele enviou. Desceu sobre toda a carne, aleluia. Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode acreditar nessa promessa. Ele está conosco hoje, ele estará conosco amanhã. Você não precisa temer, Jesus está conosco. Olhe para a Bíblia e as promessas que ele fez. Ele prometeu também que ele voltará para buscar a sua igreja. Ele disse, aleluia: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, aleluia. Pode acreditar, o seu Salvador é fiel, poderoso e verdadeiro. Ele voltará para nos buscar. Ele prometeu também que ele preparou morada para nós, oh glória a Deus. E ele prometeu que nos dará descanso para a nossa alma. Enquanto ele volta, você pode ter descanso. Enquanto eu prego esta palavra, o Espírito Santo inunda a tua vida com o descanso e a paz. Está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Recebe esse alívio e essa paz na tua vida. O seu Salvador está vivo, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus ressurgiu dos mortos. E a ressurreição de Jesus nos assegura que nós vamos ressuscitar também. Quando Cristo Jesus estava na terra, ele era chamado de o Filho unigênito, o Filho único. Mas agora ele é chamado de o Filho primogênito, o primeiro filho, aleluia, glória a Deus. Em 1 Coríntios 6,14 está escrito: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Que doce esperança, aleluia. Da mesma maneira que Deus ressuscitou Jesus, ele vai ressuscitar você. Ele vai ressuscitar o seu pai e a sua mãe que morreu em Cristo. Ele vai ressuscitar os nossos irmãos que morreram em Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele é o primogênito dentre muitos que dormem. Ele é o primogênito dentre muitos que dormem, muitos que morreram. Ele é o primeiro, ele foi o primeiro a ressuscitar. E a ressurreição e a ascensão de Cristo Jesus ao céu nos traz uma nova garantia. Qual, André? Que agora nós temos um intercessor à direita do Pai.
É o que está escrito em Romanos 8:34. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é poderoso. Ele não só ressuscitou, mas ele subiu ao céu, sentou no lugar de honra à direita do Pai e intercede por você. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, é Jesus que intercede por você. É o que diz a Bíblia. Ele está sentado, você pode confiar nisso. Ele não está mandando uma mensagem para Deus, ele está sentado à direita de Deus e intercede por vós. Por isso João, quando escreveu a sua carta, ele disse: olha, eu escrevo todas essas coisas para que vocês não pequem, mas se pecar, lembre-se, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. Oh, glória a Deus! A ressurreição de Cristo também é a garantia de que o sacrifício foi perfeito. Eu estou falando sobre a ressurreição esta noite. A ressurreição como um pilar, como a base da fé cristã. Porque ele ressurgiu, porque ele ressuscitou, nós podemos ter certeza que o sacrifício foi perfeito. Oh, aleluia! E que Deus recebeu o sacrifício. Em Romanos 4:25 está escrito: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, nós fomos justificados. É Deus dizendo: o sacrifício foi perfeito, aleluia. E por fim, a ressurreição de Cristo mostra que a morte que veio por Adão agora é vencida. E temos direito à vida eterna em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A ressurreição dos mortos veio por um homem. A vida eterna. Isaías disse: ele é o Pai da eternidade, Jesus Cristo. Oh, aleluia. O túmulo vazio de Jesus, conforme eu preguei esta noite, está cheio de esperança e graça. Olhe para o túmulo vazio. Olhe para o túmulo vazio. Foi o que Paulo então tinha em sua mente quando ele exclamou no versículo 55 de 1 Coríntios 15: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aonde? E no versículo 57 ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha em mente um túmulo vazio, dizendo: ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o império do inferno. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Jesus está vivo, aleluia. E porque ele está vivo, nós não pregamos uma religião morta, mas pregamos um Cristo vivo, ressurreto em poder. Porque Jesus está vivo, nós temos certeza da vida eterna. Porque Jesus está vivo, os nossos pecados foram perdoados e nós temos paz com Deus. Porque Jesus está vivo e cumpriu a promessa, nós temos certeza que ele cumprirá todas as demais promessas que estão no seu livro sagrado. Porque Jesus está vivo, nós temos certeza que ele está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Nós temos um intercessor. E depois de ouvir tudo isso, eu só posso terminar com o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Eu posso finalizar dizendo o que Paulo disse: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por todas essas coisas que você ouviu essa noite, só há uma frase, só uma palavra para você que crê em Cristo Jesus: você é mais do que vencedor.
Você é mais do que vencedor. Não, vencedor é alguém, por exemplo, que escapa da morte física. Não, você é mais do que vencedor. Você escapou da morte eterna. Aleluia. Você pode dizer que alguém é mais do que vencedor porque ele alcançou algumas riquezas nessa terra. Não, você é mais do que vencedor porque você tem como herança o céu da glória. Você é mais do que vencedor. É isso que Paulo está dizendo em todas as coisas. Se nós morremos, nós somos mais do que vencedores. E se nós ficarmos vivos, nós somos mais do que vencedores. E se nós não tivermos dinheiro, nós somos mais do que vencedores. E se nós tivermos muito dinheiro, nós também somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo, e a vitória de Cristo é a minha vitória, é a sua vitória, e ninguém pode roubar isso de nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Ah, meu amado, minha amada irmã, a morte não é mais um ponto final. A morte é apenas uma vírgula no plano eterno de Deus para os seus filhos. Coloque isso no teu coração. Esses dias a ameaça de morte, mas quando nós olhamos para Jesus, oh, aleluia, quando nós olhamos para Jesus, então sabe o que acontece? Nós temos uma esperança viva. Quando nós olhamos para o túmulo vazio, o medo da morte vai embora. O medo da morte vai embora. No livro de 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo fala da volta de Cristo Jesus, e como nós que ficarmos vivos eventualmente, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens. Paulo diz mais nesse capítulo 4, ele diz o seguinte: se vocês creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, vocês então não devem ser ignorantes como os outros, que sofrem em demasia, que estão desesperados, que estão angustiados. Mas nós precisamos crer, se Ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos e ressuscitaremos. E ele disse no versículo 18, então vocês consolem uns aos outros com estas palavras. A palavra do Senhor, ela é consolo para a nossa alma. A palavra de Deus é esperança. Oh, aleluia. E aí então você pode gritar esta noite, nós podemos declarar essa noite, como Paulo declarou: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Ó inferno, aonde está a sua vitória, hein? Aonde está agora a sua vitória? Aleluia. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, e a Bíblia diz que Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Oh, aleluia, está tudo sob o controle dEle agora. O túmulo está vazio, mas está cheio de esperança. Jesus ressuscitou, e porque Ele vive, nós cremos no amanhã.